existe também expectativa, e aí quando eu falo expectativa, existem tanto anúncios públicos, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, falou isso, e também existe apuração aí de que nessa semana deve haver alguma nova reação do governo americano institucional, aí a gente está falando de sanções, provavelmente como reação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista. Então essa vai ser uma semana bastante agitada aqui, que vai ter muitos reflexos aí no Brasil também. A gente vai acompanhar tudo aqui e, enfim, a expectativa é que comece agora no fim da noite, quando o Lula chegar aqui. Ele está com a delegação reduzida, o ministro Alexandre Padilha não veio, porque ele só poderia se locomover aqui por 5 quadras ao redor do hotel, vir aqui para a ONU, que é onde eu estou agora, e voltar para o hotel. Então ele ficaria ali meio que numa liberdade vigiada quase, então ele decidiu não vir. Então talvez já tenha uma reação do presidente Lula aí. Por ser a Assembleia da ONU, todo mundo tem que participar ali, os vistos não vão ser recolhidos, mas a gente teve ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado pela Lei Magnitsky, tendo seu visto recolhido. E também, claro, você vai acompanhar agora nos próximos dias como é que vai ser essa circulação, né, do presidente Lula pela Assembleia e o contato dele com esses integrantes do governo Donald Trump, se vai ficar ainda uma situação chata, né, aquela coisa meio esquisita. Pois é, Natália, e assim, a questão aqui também é que é muito imprevisível. Então, para dar 2 exemplos, teve um dia que a gente foi até ali ao hall, né, a sala onde acontece a Assembleia Geral, e aí o presidente Lula ia dar uma coletiva depois. O presidente Lula deu essa coletiva, ele saiu e inclusive ele foi abordado por jornalista sobre Venezuela, não respondeu, a gente mostrou esse vídeo no Metrópolis. Ele saiu dali e a gente é escoltado aqui dentro, então a gente tem que ser escoltado quando a gente está dentro do prédio da ONU, né, a gente que é jornalista. E quando a gente estava esperando essa escolta, 5 minutos depois que o presidente Lula saiu, passou o presidente Zelensky. O presidente Zelensky eu tinha entrevistado, assim, 2 semanas antes, no ano passado. Então, assim, esses encontros às vezes são meio imprevisíveis. E quando a gente fala, por exemplo, do secretário Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que já está aqui, ele tem uma retórica muito forte. Por exemplo, a cassação do visto do ministro Alexandre Padilha sequer foi algo abordado por Donald Trump. É algo relacionado ao programa Mais Médicos. O Marco Rubio, ele é filho de cubanos, então a justificativa e tudo envolvendo o ministro Padilha tem a ver com Mais Médicos, tem a ver com o fato de que os médicos cubanos vinham ao Brasil e grande parte do salário ficava lá com o governo cubano. Então, nesse aspecto, que o argumento do governo dos Estados Unidos então é um violador de direitos humanos, porque era quase uma escravidão ali, né? O argumento do governo aqui dos Estados Unidos o programa Mais Médicos. Então, às vezes, o que pode acontecer aqui é algum tipo de constrangimento, não necessariamente do presidente Donald Trump, porque as delegações conseguem evitar se cruzar aqui dentro, existe uma coordenação para isso. A gente está falando aqui do secretário de Estado, vice-secretário de Estado, representantes da diplomacia, que podem sim se manifestar contra o Brasil e a expectativa, inclusive, a avaliação, na verdade, é que os anúncios de novas sanções contra o Brasil não foram anunciados ainda, isso não foi anunciado ainda, porque para se criar algum tipo de constrangimento ao Brasil de ser anunciado enquanto o presidente do Brasil e vários ministros estão em território americano. Inclusive, eu apurei hoje isso, que existia não vou dizer expectativa, mas existia até uma certa dúvida se o presidente Lula vinha mesmo. Quando o presidente Lula postou a foto embarcando no avião aqui para Nova York, essa dúvida, estou falando, são de oficiais do governo daqui, tá? Não do governo brasileiro. Quando ele postou que estava vindo para cá, aí foi que assim, eu pelo menos tive 100% de certeza que o presidente Lula ia estar aqui. Porque a possibilidade de haver um constrangimento, e talvez seja de ambas as partes, porque talvez o presidente Lula possa reagir a alguma medida anunciada, tentando constranger o presidente Donald Trump em seu discurso. Ele vai citar, não o presidente Donald Trump, mas ele vai citar com certeza a questão da soberania, a questão de defender o multilateralismo, que é algo que o presidente Donald Trump faz o oposto, né? Então, existe a expectativa de como vai ser essa relação diplomática aqui, mas eu diria que assim, é difícil a gente fazer previsão, mas eu acho que é muito improvável que a gente não termine essa semana aqui sem algum tipo de constrangimento com relação a essa relação muito problemática desde o início do governo Trump entre Estados Unidos e Brasil. É aguardar mesmo e tentar ficar de olho aqui em tudo que vai acontecer, porque vai ser como eu disse, vai ser uma semana bem agitada e eu acho que inclusive deve ser agitada especialmente para a delegação brasileira.